Inês, portanto, incluir medidas de apoio à natalidade no Orçamento do Estado de 2014, 2015 é ou não já um bom começo? Era esta a pergunta e que continua, portanto, quero ouvir a opinião de todos. Claro. Assim, todos os começos com medidas que apoiem a natalidade são bons. E custa-me ouvir aqui dizer que isto é uma medida eleitoralista, porque todas as medidas que forem implementadas, tudo que for introduzido, vai ser sempre entendida como uma medida eleitoralista, independentemente do ano em que for inserida. E não está só em cima da mesa para o PSD este ano. Porque, vejamos, a JST, há 2 anos, a nível distrital, apresentou propostas para o problema da natalidade, do decréscimo da natalidade. A nível nacional, o ano passado e este ano, a JST voltou a apresentar propostas. Por isso, não é este ano. O problema não surge agora em cima da mesa. Voltamos àquilo que falámos anteriormente. São sempre medidas que nunca atacam o problema. Há de reparar, todas as medidas transversais, agora vamos falar um bocadinho transversal ao panorama político, todas as medidas e todas essas vontades expressas em que tu disseste que a JST fez, o que é que elas resumidas dão em quê? Em nada, porque estamos sempre a falar no pós, nunca tentamos planear quais são os problemas do antes, falamos sempre do após, o subsídio, qualquer coisa, mas nunca nos preocupamos com aquilo que está na fonte, que é compreender porque é que as famílias não querem ter. As famílias podem estar no direito delas não querer ter 3 filhos, só querem ter um filho, ou não querem filho nenhum. Claro, mas todas estas medidas que foram introduzidas no relatório foram medidas que partiram de uma base de conferências, de debates, de mesas redondas em diferentes pontos do nosso país. Por isso, se elas são introduzidas neste relatório e foram consideradas como medidas fundamentais, foi porque foram apontadas pelas famílias. Mas então aí há uma grande divergência entre os números do estudo que o Domingos aponta e os que tu estás aqui a indicar. Porque, por exemplo, para as famílias, o encargo, por exemplo, com os manuais escolares, não é considerado como importância nenhuma. Não tem grande importância. De 1 a 14 estava na ordem dos 10, 11. Ou seja, grande parte das medidas que são apontadas pelo próprio Governo para o Orçamento de Estado de 2015 não vão resolver, porque nós, se fizermos a comparação entre essas medidas e o que realmente estas pessoas que participaram no inquérito têm, que são pessoas concisas, não é? Fazerem num inquérito sobre nós... Sim, também, naturalmente, porque se mas também há uma questão muito... E convém referir uma coisa, desculpa lá, estes inquéritos eu trouxe precisamente por causa disso. Não é um inquérito politizado, é um inquérito criado pela Associação de Famílias Numerosas. Neste relatório foram inseridas... Sim, eu conheço o relatório. Mas esse relatório faz outro problema que tem, no meu ponto de vista, e vais concordar comigo, é que estes relatórios, e o bem deste relatório tem, que grande parte dos relatórios que estão virados para o cariz político não têm, é que devem ser inquiridas quem? A nós, por exemplo, nós os 4 que estamos aqui, vamos pôr a Andrea aqui de lado, por razões óbvias, qual é a percepção que nós temos, por exemplo, de grande parte destas perguntas? Zero. Não temos uma vontade concisa de ter um pensamento neste momento a saber se o encargo com o filho é algo que eu enquadro como sendo tendo muita importância ou pouca importância. Zero, não temos filhos. Este relatório devem ser, e essas mesas redondas que falava, certamente não foram exclusivas a pessoas que têm filhos. Não, foram abertas ao público em geral. Mas como é que tu consegues falar, por exemplo, como é que tu consegues saber se efetivamente algumas destas medidas são efetivamente capazes e que te vão ajudar se não tens o problema? A Andrea certamente consegue... Atenção. Não é o problema. O problema é de ter filho. Só depois de teres um filho é que consegues enquadrar quais são efetivamente as medidas. Por exemplo, se perguntares à Andrea quais são efetivamente as medidas que ela achava que o Governo deveria tomar para lhe... Não vamos dizer resolver o problema, porque acho que ter um filho não é problema nenhum. Exatamente. Mas para lhe auxiliar na sua vida agora, na sua nova vida com um filho. Obviamente ela tem uma capacidade de ter uma intervenção muito mais profícua que de qualquer um de nós, que não estamos enquadrados no problema. Claro, é só esse o meu receio nesses relatórios, é que são relatórios que não se restringem ao universo de pessoas que efetivamente têm algo
a dizer. Ou seja, de certa forma, eu peço desculpa por interromper, mas acho que para também clarificar um pouco os nossos ouvintes e telespectadores, acho que aqui a grande questão que queres tentar deixar é a seguinte, é que muitas vezes relatórios como este, que acaba de ser apresentado pelo PSC, não espelha verdadeiramente são relatórios políticos e não científicos. A realidade das pessoas. E as medidas apontadas também são medidas políticas e eleitoralistas. Agora eu pergunto quais foram as medidas tomadas nos últimos anos pelo PS para resolver este problema da natalidade, que não é um problema dos últimos 3 anos. Não é um problema. E se estas medidas nos vão levar, como dizias há bocado, a zero, quais foram as medidas tomadas que tiveram um efeito positivo a nível do problema da natalidade? E a grande questão é também que se tem que efetivamente começar por algum lado. E a pergunta era um começo, eu não dizia se era um bom Mas não estamos sempre a começar o pelo mesmo sítio. O começo poderá estar, como sugeriu o Domingos e parece-me muito bem, por relatórios locais. E mesmo sendo relatórios locais, incorremos no risco de não entrevistarmos, não inquirirmos as pessoas certas. Obviamente. Mas agora é assim, nós temos que começar a devia-se fazer relatórios com pessoas que já passaram pela experiência. Aquilo que eu referi foi exatamente isso que acabou de dizer, mas há uma nota. Temos que selecionar o público-alvo. Exatamente. E depois só temos é que seguir os critérios do rigor estatístico, que é criar as amostras que possam validar estatisticamente os resultados. Com a comissão de inquéritos, naturalmente. Agora, nós temos que começar por algum sítio. Nós temos que começar por um lado, não nos adianta estar a debater a natalidade e todos os anos debatermos a natalidade se não começarmos por algum lado. Têm de ser implementadas medidas o mais rápido possível. Tem efetivamente de ser, e aí estamos completamente de acordo, têm efetivamente de ser implementadas medidas rapidamente. E todas as medidas vão ser vistas como medidas eleitoralistas nem é questão de ser... Vamos passar um pouco à frente daquilo que é uma questão de uma medida eleitoralista e aquilo que pode ser enquadrado como uma medida eleitoralista ou não. O problema é aquilo que eu já disse anteriormente. Falamos sempre e tentamos colmatar o problema sempre no fim. Porque todas estas medidas, estamos a tomar medidas sem estudarmos aquilo que até agora todos estávamos de acordo, que é estudar o caso em concreto. Porque muitas das vezes, por exemplo, vamos uma medida qualquer, essa medida que é tomada de forma global, nem vai ajudar a esmagadora maioria das pessoas. Mas reparem, eu acho que antes de se ter um filho, se perguntarem efetivamente se a despesa com a escola é o mais importante, acho que a resposta nem é essa, porque ainda não se chegou lá. Exatamente. Mas se depois de ter um filho, por mais novo que ele seja, se me viesse o governo dizer que ia fazer uma redução no IRS, eu iria aplaudir a medida e ia dizer ainda bem, dá sempre jeito. Mas era um contrapartido. É que a perspectiva, antes de se ter o filho e as preocupações e depois de se ter, são completamente diferentes. E se calhar o caminho aqui poderia estar, este relatório talvez seja já um bom começo, mas efetivamente padece de algumas falhas, naturalmente como todos. Mas acho que o caminho poderá estar, como dizia o Domingos, exatamente, que é na seleção do público-alvo. E depois dividi-lo, por exemplo. Este relatório imaginem aqui no caso particular de Amarante, um trabalho a ser feito. Assim, este relatório foi feito a 1000 mulheres que estão na idade de ter filhos e que ainda não têm. Este foi feito a 1000 mulheres que estão em idade de ter filhos e que já têm um filho. Aqui 2, aqui 3. Ou seja, teriam que ser feito, no fundo, um estudo com vários estudos dentro. Um estudo local, naturalmente. Agora, uma capacidade de poder agregar toda esta informação que é recolhida em diversas faixas etárias. E várias realidades lá dentro. Sabe-se perfeitamente que as pessoas vão passando de forma continuada de uma faixa etária para outra. E o estudo não pode ser estático, ou seja, tem que se fazer monitorizações periódicas. Sim. Porque isso é uma coisa muito válida. As têm de ser adaptadas, não estamos fixos. Os tempos que são hoje não vão ser os tempos de amanhã, as coisas evoluem. Os tempos mudam, a situação económica muda. Portanto, as coisas têm de ser adaptadas. Agora, temos de começar por algum lado. E é claro que temos de estudar a fundo a nível local e têm de ser implementadas medidas a nível municipal, mas também têm de ser implementadas medidas a nível nacional. Há problemas que são comuns, há medidas que podem resolver problemas comuns da nossa sociedade. E é isso que este estudo vem trazer, vem sugerir algumas medidas, não vem impor medidas, vem sugerir algumas medidas então vou-te desafiar uma coisa. Que foram expostas por diversas pessoas no nosso país, diferentes faixas etárias e com agregado familiar ou não, pessoas que já sentem esses problemas e que viam algumas destas medidas como boas soluções.
Por isso é que este estudo tem algumas medidas. Temos que começar para algum lado. Obviamente, mas eu acho é que, neste caso, o Governo anda um bocadinho em contrassenso. Não sabe bem aquilo, diz uma coisa e pensa outra coisa e depois reverte o pensamento que faz. Se calhar para os inícios anteriores. E então, não, certamente não foi. Então desafio-te uma coisa, explica-me estamos a falar nesta ideia de defesa da família, em que a família, o Governo está então muito interessado na família, e então agora vem-me com uma medida que é que os idosos são parte integrante do agregado familiar. Não é? Agora dá para descontar e deduzir as despesas deles. Não dá, é uma medida pois, mas tem aquele antes que ser estudada e pode ser uma medida que é os avós poderem deduzir no seu IRS as despesas de educação, saúde dos seus netos, porque hoje em dia... Não é essa a medida. A medida é no rendimento, mas a medida que tem já alguma polémica dos últimos dias é que as famílias, os idosos, os pais... Não é? Os filhos podem deduzir no IRS deles a despesa que têm alocada aos pais. Ou seja, por um lado o Governo congela-lhe as pensões, retira-lhe as pensões. Muitas das vezes eram esses idosos, esses pensionistas que ajudavam os familiares a atravessar as dificuldades de hoje em dia. E então, nesta defesa que são tão importantes na defesa da família, vem agora reverter o sistema e dizer, olha, o seu pai está em Trás-os-Montes, você está no Porto, mas você se puser a morar consigo, tem uma redução a nível da carga fiscal. Não interessa se ele dorme na varanda ou não. Isso é um problema deles. Isso não interessa. Mas se o trouxer para cá, a nível de impostos, vai ter benefícios. Eu acho é que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Se defende efetivamente a família, não se pode, por um lado, tentar ajudar o filho, mas prejudicando a fonte. Quer dizer, vamos tirar e vamos cortar nas pensões dos reformados, que muitas das vezes eram e são o suporte para muitas famílias que estão a passar por casos de efetivamente graves a nível económico, e então agora dá-se esse alento. Olha, tragam-nos para viver consigo, que a gente dá-lhe um jeitinho no IRS. Desculpa, a medida que está neste relatório é dedução à coleta de despesas de saúde e educação por avós, relativamente aos filhos. Foi uma medida que, por exemplo, o teu partido, a Ferreira Leite, veio recentemente também apresentar-se como... Está aqui o relatório. Mas essa é outra medida. É outra, pronto. Então essa não consta deste relatório. É uma medida recente. É daquelas medidas que eu acho que são a bolso, que são assim no desenrasca a ver se cola bem. E é isso que eu acho que não deve ser. Devemos... Agora pensa, mesmo sendo o teu partido, tira o partido um bocadinho à parte. Como cidadão normal, faz algum sentido, por um lado, castrar aquilo que eles têm direito de receber, como o reformado tem, descontou para aquilo, tem a sua pensão, tem a sua fonte de viver, por assim dizer, e então é-lhe castrado a sua reforma, é-lhe cortada uma parte. Mas, entretanto, se ele vier morar com os filhos, até o filho tem uma ajudazinha, não interessa como ele vive, mas tirar por exemplo, voltando outra vez àquela matriz geográfica que estabeleci, ter o filho, os pais a morarem em Bragança, no seu conforto familiar, com a sua vida que sempre tomou, na sua casa, que isso é uma coisa muito importante também para as pessoas a partir de uma certa idade, a noção e o conceito de identidade local, do sítio onde viveram, do sítio onde moraram, do sítio onde querem ficar. Então, há um paradoxo. Não achas que é estranho, por um lado, cortar isso, mas depois dizer, olha, se quiseres voltar, venha viver com o seu filho para o Porto ou para Lisboa, e o seu filho vai ter um desconto bastante acentuado a nível da carga do IRS. Acho que isso... Mas isto é uma razão de ser, que é... Está-se a tentar fazer isso para diminuir o peso nas estruturas sociais do envelhecimento. Porque geralmente quem suporta o envelhecimento são os sistemas de segurança social. Exatamente. Por exemplo, os centros de dia... A sustentabilidade da segurança social, isto não faz parte, nem está, parece-me, diretamente relacionado com a questão da natalidade. O facto de os pais estamos a falar por causa da família. Estamos a falar da família, por isso tem tudo a ver. Temos que avançar, porque estamos já quase na reta final do nosso programa e eu queria ainda lançar-vos uma última questão, depois desta. Portanto, incluir medidas de apoio à natalidade no Orçamento do Estado de 2015 é efetivamente um bom começo para a Inês. Claro está. Todos os começos são bons para a implementação de medidas a favor do aumento da natalidade. Medidas que já aqui referimos algumas vezes, como a redução da taxa do IRS,
por exemplo, também rever as fórmulas de cálculo do IMI, embora temos o IMI mais baixo, mas a nível nacional que haja uma revisão das taxas do IMI e do IUC. Por exemplo, o que se falava há bocadinho de garantir o direito à mobilidade para as famílias, reduzindo o imposto e a tarifa de portagem para veículos de 9 lugares para famílias com mais de 3 filhos. Hoje em dia há muitas famílias que se calhar não realizam uma viagem cultural porque sabem que o valor da viagem é muito mais caro por causa do veículo que possuem, que tem de ser aquele veículo porque a sua família é alargada, porque têm mais de 3 filhos. E, por exemplo, a criação o desenvolvimento de um portal para a família, um site que tenha toda a informação, onde casais que tenham filhos ou que queiram vir a ter filhos e que tenham questões, possam visitar e tenham lá toda a informação relacionada com esta questão de natalidade. Que apoios é que podem ter? Como é que podem fazer? As suas dúvidas, expô-las e ter a solução para elas. São medidas simples e que podem ajudar e nós temos que começar por algum lado. Não podemos estar a falar do problema da natalidade, que é um problema dos dias de hoje e que afeta imenso e que está a afetar a nossa pirâmide. Temos que começar por algum lado. A nível local é muito importante, mas a nível nacional também. Muito obrigada, Inês. Isabel, portanto, efetivamente, como diz a Inês, temos de começar por algum lado e este é já um bom começo, ou tudo se resume e não passa, afinal, de medidas eleitoralistas. Qual é a opinião? Acho que é um bom começo, porque senão agora quando, não é? Por isso, sim, penso que agora seja um bom começo. Em relação às políticas que o PSD apresentou para o Orçamento de 2015 como possíveis propostas, nomeadamente a desburocratização da adoção ou até mesmo a introdução da lei dos cônjuges, penso que são políticas que não combatem diretamente o problema da natalidade, são políticas pós-natalistas, porque a questão da natalidade prende-se com o antes e não com o depois. Penso que seja bom, não é? Penso que... é bom, mas para quem já tem filhos, não é? No fundo, e não para quem ainda está naquela de vou ter ou não. O que está aqui em debate é a questão da natalidade e a redução da taxa de natalidade. Por isso penso que não sejam políticas benéficas para a resolução deste problema. E parte muito daquilo que eu também já tinha referido. As condições atuais para efetivamente um casal ter filhos não são as melhores. Por exemplo, o mais recente inquérito às condições de vida e do rendimento realizado em 2013 pelo INE diz-nos que quase 2 milhões de pessoas estão em risco de pobreza, sendo que 33% são famílias monoparentais e 40% são famílias numerosas. Há falta de apoios sociais, 40,2% dos desempregados em 2012 eram pobres. Entre 2009 e 2012, mais de 500 mil de crianças perderam o direito ao abono de família ou então até perderam a quantia que oferiam na altura. Por isso, penso que as políticas que devam ser introduzidas sejam políticas que resolvam o problema do antes e não do depois. Se bem que, por exemplo, na questão da adoção ou até mesmo na questão da lei dos cônjuges, penso que seja uma boa medida, porque efetivamente hoje em dia adotar uma criança é muito difícil e tem muita burocracia e muitos requisitos. Por isso, sim, penso que seja um bom começo. E é como digo, se não agora quando, se não nós quem? Muito bem, estamos na reta final do nosso programa, mas não vamos terminar sem antes lançar uma última questão e se calhar vamos para o Domingos, estava a pensar se falava a Isabel ou Domingos, mas quando fala Domingos termina a Isabel. Portanto, perguntava-vos o seguinte: quanto é que pode custar a não renovação das gerações e, de certa forma, também a não sustentabilidade do país? Isto porque, falando em termos de habitantes, temos num horizonte de poucas décadas, seremos, estudos apontam, 7 a 8 milhões em 2060. 2060 pode parecer-nos muito lá para a frente, mas quando dermos conta é daqui a nada. E além disso, podemos passar de 340 ativos para 100 idosos, que é o número que temos agora, sensivelmente, e podemos passar desse valor para 110 ativos para 100 idosos, ou seja, quase tantos a trabalhar como quase praticamente os mesmos a receberem. Portanto, isto é uma questão de fazermos as contas e de pormos as coisas claras como elas são. A continuarmos assim, não há renovação das gerações e a segurança social e o próprio país, a economia do país, torna-se insustentável. Portanto, quanto é que isto nos pode custar, afinal?
Bem, sentir-me-ia politicamente embaraçado se lhe dissesse que não sei. Não me sinto tão embaraçado dizendo que é uma pergunta extremamente difícil. No entanto, há uma coisa que tenho a certeza, que é a seguinte: o problema da não substituição geracional e mantendo-se os saldos migratórios negativos, quer-se dizer com isto, mantendo-se o fluxo de saída superior ao fluxo de entrada, há 3 coisas muito graves que podem acontecer. Primeiro, a insustentabilidade das estruturas sociais, um agravamento que acarreta naturalmente um agravamento da competitividade do país e que resulta em problemas económicos e financeiros. Sabemos que Portugal está com um nível de endividamento elevado, tem também um déficit elevado, ou seja, joga sempre no fio da navalha. Depois há uma questão que me parece a mim ainda muito mais grave, que é o facto de se poderem alterar os mecanismos sociais de participação, que é o facto de o nosso país pode deixar de ter capacidade produtiva. Porque se não há gente, não há produção. Não há produção, não há gente, não há consumo. E para terminar, eu gostaria de deixar aqui uma nota que é de um estudo científico, que é o seguinte, e o que diz é o seguinte: dos estudos internacionais não é claro o que possa promover uma alteração da situação atual com baixos custos nos países do sul da Europa. Ou seja, o problema da natalidade vai ter que ser será um problema de resolução, mas com elevados custos. Ou seja, resolver a natalidade não se resolve, já se percebeu, pelo menos os estudos dizem que não se resolve com pouco dinheiro, mas agora a questão é se nos sairá depois mais caro a fatura que vamos ter que pagar pela não renovação das gerações e a sustentabilidade do país. Eu acho que efetivamente aí será a fatura cara, que é pagarmos a não regeneração do país, não é? Das gerações. Trata-se de apenas e só da própria sustentabilidade do país. Ou seja, o país deixa de ser sustentável quando não existe essa renovação de geração. Ou seja, é impensável nós chegarmos a um determinado... Estes níveis vão-nos levar, se não houver nenhuma alteração brusca, vão-nos levar a um nível em que o número de pessoas aposentadas é superior ao número de pessoas ativas. Ou seja, o país vai se tornar insustentável a todos os níveis. Ou seja, qualquer medida que tenha de ser implementada deve ser uma medida extremamente bem estruturada, bem pensada, para não andarmos aqui a gastar dinheiro por gastar. Deve ser um investimento bem estruturado e bem pensado. Obviamente que vai custar muitos milhões, mas é um mal menor, se calhar, que teremos de correr para que em 2060 estes dados que aqui nos revelam de 6,7 milhões não seja bem isso, e sejamos, por exemplo, 12 ou 13 milhões, onde o incremento da população ativa consiga efetivamente suprimir todas as despesas inerentes à população que se encontra aposentada. Essa deve ser uma linha que nos deve orientar nos próximos anos, uma linha séria que não podemos descurar. Ou seja, muito mais do que pensarmos em todos os mecanismos ao nível do IVA, das finanças, das economias, todos os modelos que acompanham todo um orçamento de Estado, todas as medidas. Eu acho que uma medida que nunca pode deixar de ser tomada, não como um elemento eleitoralista, como eu dizia à parte, mas como uma medida que efetivamente seja ciente. Há muitas medidas que são extremamente importantes e não são visíveis. São medidas a longo curso, e é isso que falta muito no país, e é isso que esse Orçamento de Estado, esta proposta para o Orçamento de Estado, no meu ponto de vista, não acarreta, que é medidas de fundo. Como, por exemplo, alguma que queiras... Eu acho que é aquilo que falámos anteriormente. Para apontarmos uma medida efetivamente concisa, tem de haver um estudo aprofundado às diversas realidades. E se calhar, já por conversa que aqui fomos tendo, por debate que fomos tendo, acho que todos estamos de acordo que precisamos de um estudo muito mais exaustivo para que as medidas possam ser eficazes.
Claro. É a única maneira para atingirmos o fim, porque a não elaboração, a não estruturação destas medidas vai-nos levar ao descalabro, vai-nos levar à insustentabilidade. Eu acho que aí nenhum português querá viver num país que seja insustentável, porque à medida que estes números vão acrescendo, não é? Vamos cada vez mais a sortir esta balança, a ser cada vez mais dispar, o que vai acontecer é que grande parte das pessoas em idade ativa vão se ver por mais um motivo a recorrer à imigração, porque vem logo à partida que a sua subsistência no país não é viável. Não é garantida. Não é garantida. Não está garantida, pelo menos. Inês, ainda vamos a tempo. Esta fatura vai ser, já deu para perceber, elevadíssima, não é? Continuarmos assim. Como é que... Bem, essa fatura realmente é cara, mas nós estamos a tempo de aumentar a taxa de natalidade, tomando medidas para esse aumento. Naturalmente que vamos pagar uma fatura muito cara daqui a uns anos, mas uma redução da população, seja ela provocada pelo envelhecimento e pela não reposição da baixa natalidade, provocará sempre uma redução do PIB e empobrecimento do país. Ora, estando em causa a renovação da renovação geracional e a sustentabilidade do Estado Social, é necessário tomar medidas tendentes à inversão da atual tendência, no sentido de aumentar a taxa de natalidade e o índice sintético de fecundidade. A verdadeira missão política na dimensão pública é ser capaz de fazer acontecer aquilo que é melhor para a sociedade e para o cidadão. Quando o envelhecimento da população, o desequilíbrio da pirâmide etária se agrava, o problema passa a ser geral e não pode dividir classes profissionais ou partidos políticos. Daí a necessidade de um consenso. É óbvio que a matéria é condicionada por ideologias políticas quanto aos instrumentos e meios, mas só poderá ser possível o alcance do aumento da natalidade e o equilíbrio demográfico com esse mesmo consenso, para haver um compromisso geral que reúna toda a sensibilidade, posições e meios em torno do objetivo. O objetivo, portanto, é comum, diria eu, é conseguir aumentar a taxa de natalidade, se não agora, quando, dizias há pouco, Isabel, para terminar, portanto, na tua opinião, quanto é que nos pode custar, no fundo a todos nós, esta não renovação das gerações? Sim, assim, no sentido mais extremista, acho que numa situação um bocadinho mais carismática vai ser pôr uma placa a dizer que Portugal está fechado e o último que sair que apaga a luz. É um bocadinho isto, não é? Não havendo a renovação geracional, há envelhecimento. Não há população ativa, leva ao fim da sustentabilidade da segurança social. Não há sustentabilidade, por isso não há muito mais por onde pegar, é o efeito bola de neve. Portanto, penso que a renovação geracional e políticas que incrementem a sustentabilidade do país serão, sem dúvida, situações sobre as quais teremos que nos debruçar para que realmente a taxa de natalidade aumente e para que a situação melhore. Muito bem, muito obrigada a todos. Assim foi mais um debate, um fórum da juventude. O tema de hoje, a natalidade, ficou aqui claro. Políticas concretas precisam-se e o mais urgente possível. Muito obrigada pela vossa companhia. Até ao próximo programa.